transtorno bipolar ou bipolaridade, né, primeiro é uma doença do cérebro, né? Ou seja, o cérebro ele está adoecido e com isso ele gera sintomas nos pacientes, né? E o transtorno bipolar a gente precisa entender, né, muito além do estigma, né, que existe, que é em relação àquelas pessoas, né, que não têm autocontrole, aquelas pessoas, na verdade não é isso. O transtorno bipolar é uma doença em que há uma alternância entre episódios depressivos, né, e episódios que a gente chama de mania ou hipomania, que são episódios em que o paciente ele fica mais ativado, se assim a gente pode falar, em relação a algumas funções mentais. Como é que se faz para diagnosticar isso? Bom, o diagnóstico do transtorno bipolar, ele é feito do ponto de vista clínico, ou seja, não existem exames que a gente utilize hoje em dia, né, para que a gente veja se o paciente tem transtorno bipolar. Não existe exames de imagem ou exames de sangue. Então, o diagnóstico ele é feito a partir de uma avaliação clínica realizada com o psiquiatra, onde aí o psiquiatra vai fazer toda uma pesquisa, uma investigação do histórico do paciente, avaliando os sintomas, histórico familiar, enfim, juntando essa série de informações para que se consiga fechar o diagnóstico. Bia, quando eu conheci você aqui, você me disse, eu sou bipolar. Eu sou a bipolar, né? Como é que é essa sua história da bipolaridade? Bom, a minha história começou quando eu tinha 16 anos. Eu estava numa prova de química e aí eu comecei a procurar borracha, não encontrava. E aí eu fui ficando ansiosa e aí eu tive uma coisa que eu acho que você sabe muito bem o que é, Rony. Eu tive uma sensação de que eu precisava sair dali, com muitas pessoas e tal. E eu corri para o banheiro feminino da escola e eu fiquei ali tendo uma crise de pânico. Isso se seguiu de uma depressão. E eu fui diagnosticada com uma depressão normal, porque a gente tem a depressão bipolar, né? E eu fui diagnosticada com a depressão normal. Por quê? Porque ninguém vai ao médico dizendo que está muito bem, a gente vai dizendo que está muito mal. Então eu já tinha o que ela falou de hipomanias, ou seja, eu já ficava mais animada, menos cansada, trabalhava muitas horas, saía, mas isso se confundia com a minha personalidade. Então só muitos anos depois, quando eu tive uma mania mais grave, é que eu fui diagnosticada, né? Que a minha família percebeu, também teve esse papel de me ajudar a ser diagnosticada corretamente. Nayade, uma coisa que eu achei interessante que a Bia falou, eu nem sabia disso, que tem a depressão normal e tem a depressão da bipolaridade. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Muito bom. Então... Eu tive transtorno de ansiedade, que é uma coisa química. Tomei remédio, fiquei bem. Fui para psiquiatra, lógico. Fiz todo o tratamento com psiquiatra, fiz análise, tudo direitinho. Tomei todos os remedinhos e tal, fiquei bom. Mas tomo remédio até hoje. Qual é a diferença de uma coisa para outra? A minha não era, segundo eles, bipolaridade. Perfeito. E essa é uma dúvida muito frequente, né, dos pacientes, dos familiares. Então, se a gente vai avaliar simplesmente o episódio depressivo que o paciente está vivendo naquele momento, não há como a gente fazer, num primeiro momento, essa diferenciação entre se essa é uma depressão, né, que a Bia chamou de depressão comum ou depressão unipolar, ou se é uma depressão que acontece dentro do transtorno bipolar. Como é que a gente vai fazer essa diferenciação? E aí é que entra o papel fundamental da avaliação clínica do psiquiatra. Né? Por quê? Porque aí o psiquiatra ele vai conversar com aquele paciente e vai avaliar se ao longo da história dele, anteriormente, ele já teve, por exemplo, esse episódio que a Bia falou, né, de mania ou de hipomania. Então, se o psiquiatra ele conversa com o paciente e ele consegue determinar esses episódios ao longo da vida, né, pelo menos um episódio desses, a gente já tem como entender que aquela depressão não é uma depressão unipolar ou uma depressão clássica comum, que é o que a maioria das pessoas conhece, mas sim uma depressão bipolar. Como é que você se descobriu bipolar, Bia? Como é que você viu que eu tenho bipolaridade? Então, eu tinha o diagnóstico de depressão. Foi, você falou. Me tratava para isso, mas quando eu tive, aos 31 anos, eu tive uma crise, uma depressão muito forte depois que eu tive meu filho, uma depressão pós-parto. E eu fui tratada com antidepressivos. E o antidepressivo isolado não é o tratamento mais indicado
para depressão bipolar, porque pode acontecer uma virada e ir para mania. E foi o que aconteceu comigo. Então, tem um sintoma que, na mania que se chama compulsão por compras. Isso é muito comum. E eu tive, como foi uma mania bem grave, que chamou bastante atenção, tem uma história engraçada que eu conto até no meu livro, que eu resolvi comprar todos os apartamentos do meu prédio, para os meus amigos morarem. Então eu visitei os apartamentos que estavam livres com corretores e eu abordei outros moradores para conhecer o apartamento deles, né, para tentar comprar. E aí eu cheguei até aí na Caixa Econômica Federal, pegar um empréstimo, e aí que a minha família, meu marido perceberam que eu tinha ido longe demais, me levaram ao psiquiatra e eu recebi o diagnóstico correto de transtorno bipolar. Uau! Qual é a sintomatologia mais importante na bipolaridade? É isso que a Bia falou? Saiu comprando tudo? Meu Deus do céu! Que vai comprando coisas em shopping, então até uma bolsa cara, até entendo, mas apartamento, Bia? Mamãe! Estava muito grave, né, o estado, né? Não era mais uma hipomania. Essa história, por exemplo, dessa síndrome de puerperal, que muita mulher tem, né, que tem esse problema de depressão puerperal, tem mães que vão matar o filho, tem umas coisas malucas, né? Mas essa história de comprar apartamento num prédio inteiro, meu Deus! É importante a gente frisar que o transtorno bipolar, a gente pode entendê-lo como um espectro, né? Ou seja, existem casos em que a sintomatologia ela é mais intensa, ela é mais grave, ela pode causar mais prejuízos ao paciente, né? E casos em que a sintomatologia, né, que é a maioria, na verdade, dos casos, é uma sintomatologia, gente, mais sutil, mais leve, né? Ou seja, a gente não deve encarar, né, o transtorno bipolar como sendo só aquelas pessoas que têm uma compulsão por compras e vai comprar apartamentos e não, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, elas podem ter um aumento de impulsividade para compras, por exemplo, mas vão ser pequenos aumentos, a pessoa, ela sai do basal dela, então aquela pessoa que, né, passa uma fase comprando um pouco mais, ou se ela não tiver dinheiro, ela começa a ter um pouco mais de vontade de comprar. Então, os sintomas do transtorno bipolar, né, vão desde sintomas, né, do episódio depressivo, então, que pode ser tristeza, apatia, desânimo, diminuição de energia, né, isolamento social, até os sintomas, né, do polo da mania ou da hipomania, que seriam, né, a grosso modo, o contrário disso. Então, o paciente ele pode ficar mais animado, mais empolgado ou um pouco mais irritado, né? O pensamento dele começa a ficar mais acelerado, ele começa a não dormir à noite, ele começa, né, a ficar mais ansioso ou mais inquieto do ponto de vista motor, né? Ele começa a fazer mais planos, gastar um pouco mais, ter um aumento de libido, né? Então, os sintomas, eles variam, né, não só em relação ao episódio em que o paciente está vivendo, mas também em relação à intensidade com que esses sintomas acontecem.